Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda neste canal. E nós estamos fazendo aqui a leitura do segundo livro de Reis. Se você quiser acompanhar, eu convido você a se inscrever no canal, se não for inscrito. Também deixa seu like, também clica ali no sininho para receber as próximas notificações das nossas próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Segundo livro dos Reis, capítulo 24. O reinado de Jeoaquim em Judá. Durante o governo de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a nação, e Jeoaquim foi obrigado a tornar-se seu vassalo por 3 anos. Ao final desse tempo, Jeoaquim arrependeu-se de sua decisão e rebelou-se contra Nabucodonosor. Veja aqui o que diz o comentarista da Bíblia King James Fiel. O contexto deste versículo foi a conquista babilônica de Carquemes, 605 a.C., que afastou o Egito da Síria e da Palestina. O objetivo do ataque babilônico foram os exércitos egípcios, e Jeoaquim sujeitou-se pacificamente a Nabucodonosor. Mas, então, após 3 anos, Jeoaquim se rebelou, porque o Egito temporariamente afastou os babilônios novamente para o norte, 601 a.C. Então, Jeoaquim sujeitou-se pacificamente a Nabucodonosor, mas ele se arrependeu da decisão e rebelou. Joaquim se rebelou porque o Egito temporariamente afastou os babilônicos novamente para o norte. Aí continuando, versículo 2. Então o Senhor mandou tropas dos babilônios, dos sírios, dos moabitas e dos amonitas contra Jeoaquim, e as enviou contra Judá, com o objetivo de o aniquilarem, de acordo com tudo o que a palavra do Senhor já havia antecipado por intermédio de seus servos, os profetas. Em realidade, foi por ordem expressa do Senhor que todos esses fatos ocorreram contra Judá, para expulsá-lo da sua presença por causa de todas as maldades e pecados cometidos por Manassés, bem como devido ao sangue inocente que ele derramou em abundância, porquanto inundou Jerusalém de sangue sem culpa, e por isso o Senhor decidiu não perdoá-lo. Versículo 5. Os demais atos do rei e acontecimentos do governo de Jeoaquim e todas as suas realizações estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Jeoaquim adormeceu com seus antepassados. Seu filho, Joaquim, foi o seu sucessor. Joaquim foi o seu sucessor. O pai chamava Jeoaquim e o filho Joaquim. Versículo 7. O rei do Egito jamais se atreveu a enviar seus exércitos para além de suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território que outrora havia pertencido ao Egito, desde o rio Eufrates até a fronteira norte do Egito. O rei Joaquim é levado cativo. Versículo 8. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Neusta, filha de Eunatã, da cidade de Jerusalém.
Fez ele o que era intolerável pelo Senhor, praticando tudo quanto de mal praticou seu pai. Versículo 10. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam até Jerusalém e a sitiaram. Versículo 11. Enquanto seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Versículo 12. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus servos se entregaram. Todos se renderam a ele. Assim, no 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor, tomou Joaquim, o seu povo, e os levou como prisioneiros. Versículo 13. Conforme o Senhor havia previsto, o invasor retirou todos os tesouros da casa de Yahvé e do palácio real, destruindo todos os utensílios sagrados de ouro que Salomão, rei de Israel, mandara moldar para uso no templo do Senhor. Versículo 14. Conduziu para o exílio toda Jerusalém, todos os anciãos, líderes e homens de combate, todos os artistas, artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas, só restaram os mais pobres e doentes. Versículo 15. Nabucodonosor levou prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia as esposas do rei, sua mãe, seus oficiais, conselheiros e todas as autoridades do país. Versículo 15. Nabucodonosor levou prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia as esposas do rei, sua mãe, seus oficiais, conselheiros e todas as autoridades do país. O rei da Babilônia também levou cativo para a Babilônia toda a força militar de Judá, composta de 7.000 homens preparados para a guerra, homens fortes e treinados, além de 1.000 artífices e artesãos, homens treinados para a guerra, homens preparados para a guerra, fortes e treinados, além de 1.000 artífices e artesãos. Versículo 17. Obrigou Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar, e mudou o seu nome para Zedequias. E mudou o seu nome para Zedequias. Veja aqui o que diz o comentarista. Os babilônios, como instrumentos nas mãos de Deus, retribuiu esse recuo, encorajando os outros vassalos locais mencionados aqui a caçoarem Judá. Como na condenação de Judá no tempo de Manassés, o escritor de 2 Reis fez uma retrospectiva mais longa para esclarecer o juízo de Deus sobre o pecado. Ele associou o juízo de Deus e sua, letra maiúscula, sua, intenção de remover os hebreus da sua vista aos pecados de Manassés. O pecado daquele tempo foi a continuação de um caráter nacional pecaminoso que já tinha sido estabelecido e julgado. Os babilônios contra-atacaram e em seguida se aproximaram de Jerusalém. Jeoaquim morreu logo antes ou durante o cerco babilônico. Sua rebelião foi desonrada. A ausência de qualquer declaração formal a respeito do sepultamento de Jeoaquim pode confirmar a predição de Jeremias a respeito das circunstâncias vergonhosas de sua morte. Jeremias 22, 18, 19. Para essa época, o Egito tinha sido afastado da Palestina
e todas as terras ao norte do rio do Egito pertenciam à Babilônia. Após um breve cerco, Joaquim e todos os seus alto-oficiais se renderam a Nabucodonosor da Babilônia. Significativamente, a expressão oitavo ano do seu reinado deve se referir ao oitavo ano de Nabucodonosor. Essa mudança para uma datação pagã dos eventos marcou o iminente fim de Judá. O saque da cidade de Jerusalém pareceu muito completo. É surpreendente que ainda havia algum ouro do tempo de Salomão para ser saqueado após mais de 3 séculos de pilhagem estrangeira. Todos, com exceção da classe mais pobre da cidade, foram levados para o cativeiro. Os homens de poder capazes podem ter sido recrutados no exército babilônico. Aí voltando aqui, o reinado de Zedequias. Então nós vimos no versículo 17, obrigou Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar e mudou seu nome para Zedequias. Versículo 18, tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar e governou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Libna. 19, versículo 19. Ele praticou o que o Senhor reprova, tal como fizera Jeoaquim. Ele praticou o que o Senhor reprova. Versículo 20. Entretanto, foi devido ao juízo severo e à ira do Senhor que tudo isso aconteceu ao povo de Jerusalém e de Judá. Finalmente foram todos expulsos da sua presença, até que, depois de certo tempo, o rei Zedequias promoveu uma revolução contra o rei da Babilônia. Veja só, as declarações formais do início e de avaliação de Zedequias são rotineiras para um rei incrédulo e ímpio. No entanto, os motivos para a fraca avaliação de Zedequias são anteriores à impiedade do presente rei. Deus já estava irado e o juízo era inevitável. Agora na King James atualizada, vamos ler o que diz o comentarista. Os egípcios estabeleceram em Carquemes por apenas 4 anos. Estabeleceram-se em Carquemes por apenas 4 anos. No ano 605 a.C., Nabucodonosor, cujo nome é a transliteração grego-aramaica do babilônico, que significa ó Nabu, protege meu filho, abre parênteses. Nabu era um deus caldeu, fecha parênteses. Era filho de Nabopolassar e o rei mais poderoso do império neo-babilônico, 612 a 539 a.C., cujo reinado durou de 605 a 562, Deuteronômio 1 ao 4. Em 605 a.C., Nabucodonosor, príncipe herdeiro, derrotou o faraó Neco e os egípcios na batalha de Carquemes e uma vez mais em Amate. Essas vitórias militares representavam grandes mudanças na estrutura geopolítica do poder mundial da época a leste do Mediterrâneo. E Nabucodonosor, como comandante do exército babilônico, passou a conquistar todas as cidades da região dos Ati, incluindo, abre parênteses, segundo registros arqueológicos caldeus, fecha parênteses, incluindo a cidade de Judá. Daniel estava entre os reféns de Judá sequestrados nessa ocasião. Daniel 1:1. No início do mês de setembro de 605 a.C.,
Nabucodonosor assumiu o trono da Babilônia na ocasião da morte de seu pai. No ano seguinte voltou ao oeste e recolheu tributos de todos os reis da região dos Ati, incluído o rei Jeoaquim. Em 601 a.C., Nabucodonosor marchou outra vez para o oeste, contra o Egito, mas foi expulso pela forte resistência do exército egípcio. Esse fato pode ter motivado Jeoaquim a rebelar-se, ainda que o profeta Jeremias o tivesse aconselhado diferente. Jeremias 27, 9 ao 11. Muito bem, nós concluímos a leitura aqui de 2 Reis, capítulo 24.